Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui, onde nós vamos iniciar essa semana aqui na presença do Senhor, aprender um pouquinho mais da sua palavra e vamos dar continuidades aqui nos nossos estudos, onde nós vamos ver mais um pouco das promessas preciosas de Deus para a nossa vida. Mas antes, convido aos irmãos para a gente iniciar um período com oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós, obrigado pelo teu precioso sangue que o Senhor derramou ali na cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, também pela sua palavra, onde nós temos acesso. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nossa vida, que age nos santificando, que age em nossa vida como um professor quando nós nos dedicamos a estudar a sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Rogamos a Ti neste momento que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando e a Tua palavra que vai ser ministrada agora. Que o Senhor se agrade de falar aos nossos corações mediante ela. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui em nossos estudos, falando um pouco mais sobre as promessas do Senhor. Vimos promessas a respeito de Jesus Cristo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a grande promessa, ou a primeira promessa da Bíblia, falando a respeito de Cristo e a vinda do Messias aqui para a terra, para resolver o problema do pecado. Isaías capítulo 53, uma outra grande promessa, falando a respeito do que aconteceria com a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Então, é um livro, um capítulo que foi escrito 700 anos antes de Cristo e conta com detalhes como seria a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Vimos diversas promessas e muitas delas que se aplicam diretamente a nós, como, por exemplo, promessas que nós ganhamos após a conversão. Então, você que já é salvo, a palavra de Deus fala que você tem muitas bênçãos dadas por Deus para você. E são promessas que a palavra de Deus nos mostra que nós já podemos usufruir nos dias de hoje. A promessa do Consolador. Então, a presença do Espírito Santo em nossa vida, trazendo muitos benefícios para nós, nos ajudando, nos auxiliando, para que a gente largue a vida carnal e vivamos a vida espiritual em Cristo Jesus. A promessa da paz perfeita, a promessa da justificação. Então, diversas promessas nós temos aqui. E hoje eu gostaria de falar mais uma dessas promessas que nós temos revelado na palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a promessa de refúgio e fortaleza. A palavra de Deus nos promete isso. Quando nós passamos em momentos de dificuldade, nós temos em Deus, encontramos em Deus o refúgio. E não apenas o refúgio que seria num sentido de escapatória, mas também fortaleza, para que possamos viver fortalecidos mesmo em meio a dificuldades. E o texto base que eu gostaria de usar hoje está em Salmos, capítulo 46, versículos de 1 a 5. E olha só o que o salmista ele fala sobre Deus ser o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, do 1 ao 5, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, este aqui é o nosso texto base, onde nós vamos aprender um pouco mais de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza. Meus irmãos, para a gente iniciar, eu gostaria de que você pensasse. Talvez você nunca viu um tremor de terra, um terremoto. Talvez você nunca presenciou isso. Talvez você já viu isso acontecendo na TV, em outros locais. Mas você talvez nunca presenciou um terremoto, um tremor de terra. Mas eu posso dizer com certeza que você já presenciou um tremor dentro do seu coração. E a palavra de Deus, ela nos ensina que muitas vezes nós sentimos medo, nós sentimos insegurança. E é a partir disso que nós vamos ver
que apesar dos terremotos dentro da nossa vida estarem acontecendo, nós podemos em Deus encontrar refúgio e encontrar fortaleza. Às vezes você passa por diversas situações difíceis e talvez neste exato momento você esteja passando por uma situação difícil. Talvez, por exemplo, como luto. Talvez você está enfrentando a dor de perder alguém precioso na sua vida e você está passando por esse momento de tristeza. Outras situações difíceis em nossas vidas, como as doenças mesmo, os medos que podem ser diversos. Então, muitas coisas ruins nós podemos enfrentar aqui em nossa vida. E a palavra de Deus vai nos ensinar que apesar desses terremotos que acontecem à nossa volta, nós podemos encontrar em Deus refúgio e segurança, refúgio e fortaleza no nosso Senhor. Nós podemos perceber uma coisa interessante desse salmo e o que o salmista ele fala. O salmista, aqui nesse texto, ele vai imaginar o pior. A pior coisa que pode acontecer com a vida dele. Por isso que ele fala assim, ainda que essas coisas ruins aconteçam, e ele vai usar várias vezes essa expressão, ainda que. Só que ele nota uma coisa, ele fala, ainda que o pior aconteça, Deus, ele nunca vai me faltar. Olha só de novo o que diz o Salmos 46, o versículo 2, ele diz assim, e você preste atenção nessa expressão, ainda que. Ele está imaginando sempre o pior na sua vida. E ele diz assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes se estremeçam. Então ele começa a imaginar o pior, a pior situação acontecendo na sua vida. E ele começa a falar, ainda que isto aconteça. E ele imagina o pior acontecendo na sua vida. Só que daí ele percebe, mesmo que, ou ainda que estas coisas estejam acontecendo, Deus nunca vai me faltar. Ainda que eu perca tudo, Deus ele nunca vai me faltar. Ele estava percebendo, neste exato momento, ainda que ele perdesse as coisas preciosas da sua vida, ele tinha Deus na sua vida como bem muito mais precioso. Ainda que ele perdesse todas as outras coisas, ainda que ele perdesse famílias, perdesse tudo que ele tinha aqui na terra, ele não perderia a Deus. Eu gostaria de trazer uma ilustração, na verdade, um trecho de um hino. E o hino é o Castelo Forte 323. E olha só o que diz nessa última estrofe. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Castelo Forte, do 323 do cantor cristão, ele diz assim a última estrofe. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Mais uma vez, olha só o que o texto diz. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dar-nos-á o seu reino. Meus irmãos, o autor aqui deste trecho que ele fez esse hino aqui, ele estava expressando que ele pode perder tudo, ainda que ele venha perder os filhos, ainda que ele venha perder a sua esposa, ainda que ele venha perder os seus bens que ele conquistou aqui na terra, Jesus Cristo nunca o desampararia. Ele nunca perderia a presença preciosa de Jesus Cristo. E é isso que bastava na vida dele. E, meus irmãos, nós devemos aprender a perceber que Cristo é muito mais valioso do que as coisas que nós temos aqui na terra. Jesus Cristo ele é muito mais valioso do que a nossa própria família, do que os nossos filhos, do que o seu marido, do que a esposa, do que os bens, do que aquilo que você conquistou, do que os seus diplomas, do que o seu emprego, do que a sua faculdade. Nós devemos aprender que Jesus Cristo vale muito mais do que todas essas coisas. E ainda que um dia você venha a perder
tudo isso, você vai ficar contente em Jesus Cristo, sabendo que Ele é suficiente na sua vida. E você pode perceber a realidade dessa promessa, que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que coisas ruins aconteçam, nós encontramos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha só o que diz Salmos, capítulo 63, o versículo 3. É um versículo que mostra que a graça de Deus ela é muito mais preciosa do que qualquer coisa que nós podemos conquistar aqui na terra. E esse versículo diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. O salmista aqui ele estava expressando e entendendo que a graça de Deus, a presença de Deus, a salvação em Deus era muito melhor do que a vida que ele tinha aqui na terra. Então ele poderia perder essa vida tranquilamente, porque ele saberia que tem a vida eterna em Deus, que é algo muito melhor. Então o salmista expressando que as coisas que ele possui aqui na terra são passageiras, até a sua vida terrena é algo que é passageiro, só que ele encontra um bem maior, que é a presença de Deus, a presença constante de Deus em sua vida. A graça é muito melhor do que a vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de alguns personagens da Bíblia, nós podemos perceber como que eles usufruíram dessa rica e preciosa promessa do refúgio e a fortaleza encontradas na presença de Deus. Apesar de os terremotos em sua volta estarem acontecendo, tremores no coração estarem acontecendo, eles estavam encontrando em Deus refúgio e fortaleza. Nós podemos lembrar da vida de Jó. E Jó, quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos o quanto aquele homem ele sofreu. Então Satanás ali tentou trabalhar na vida dele e ele sofreu muito, mas em todas as coisas não pecou contra Deus. Jó, a gente percebe que ele era um homem muito rico, ele tinha uma vida abençoada aqui na terra. Mas chegou um momento da sua vida que ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, a sua esposa apareceu piorando a situação, porque ela disse para ele, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, abandona esse Deus aí, olha a situação que você está vivendo. E ele, como já tinha perdido tudo, estava ouvindo essas palavras pesadas que traziam uma grande tristeza ao seu coração. Além disso, apareceu alguns amigos dele, que também começou a piorar a situação. Então a gente percebe como que estava a vida de Jó. Terremotos acontecendo à sua volta, tribulações acontecendo em sua volta, dificuldades acontecendo em sua volta. Ele estava dizendo dentro de uma grande tristeza, estava morando dentro de uma grande tristeza. Só que a gente percebe que apesar dele ter perdido tudo aqui nessa terra, ele encontrou em Deus o seu refúgio e fortaleza. Olha só o que diz Jó, capítulo 1, versículo 20. E a gente vai perceber aqui que Jó, apesar de ter perdido tudo, ele estava enxergando em Deus um bem maior. E diz assim, Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha só, meus irmãos, o que Jó ele fez. Ele tinha perdido tudo, perdido seus bens preciosos, ele perdeu os seus filhos, a sua esposa se voltou contra ele, os seus amigos se voltando contra ele. E o que ele fez? Se lançou no pó, mas ele não abriu a sua boca para reclamar de Deus, mas ele adorou a Deus, porque ele reconhecia que Deus é soberano em todas as situações, até nas situações difíceis que ele estava passando ali naquele momento, ele reconhecia a soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas, mas ele reconhecia também a presença de Deus, que Deus estava presente, ajudando ele nessa situação. E em Deus ele encontrou esse refúgio e encontrou segurança, encontrou a fortaleza em Deus, para que ele possa passar nesse período de tribulação, fortalecido em Deus, sem blasfemar contra Deus, sem lançar palavras ofensivas contra Deus, mas ele abriu a sua boca, jogada ao pó, para adorar
a Deus. Foi isso que ele estava fazendo, porque ele estava encontrando em Deus essa segurança e esse refúgio. E meus irmãos, nessas histórias bíblicas, nós podemos tirar lições para nós. Isso, nós podemos perceber que Jó, ele não era um semideus, alguém acima da média, mas nós percebemos que ele era um pecador, como nós, como a mim, como a você também. Nós também podemos fazer igual Jó. Apesar das tribulações que você esteja passando neste momento, você pode encontrar em Deus refúgio e segurança, fortaleza e abrir a sua boca para adorar ao Senhor. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 35. E você vai perceber nesse texto a realidade da presença de Deus em momentos de dificuldades na sua vida. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Note muito bem o que o texto está falando, que nada vai nos separar do amor de Cristo. Seja qualquer tipo de tribulação que nós passamos aqui nesta terra, nada disso vai nos fazer nos afastar de Deus, ou Deus ficar mais longe de você. Todas essas coisas Deus está prometendo que estará conosco e o seu amor é presencial em nossas vidas e em nossos corações. E é por isso que mesmo se você esteja passando uma tribulação, ou se você esteja passando uma angústia, ou um tipo de perseguição, ou necessidades como fome e nudez, ou algum tipo de situação perigosa, ou até mesmo ali presente, perto da morte, Jesus Cristo está falando que ele está com você e você pode encontrar em Jesus Cristo a fortaleza, encontrar em Jesus Cristo a segurança para a sua vida, ser fortificado em Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Essa é a promessa que nós temos e você pode entrar a Deus em oração e encontrar a segurança em Deus. Mesmo que você perca tudo, então a gente pode perceber que perdendo tudo, nós temos ainda o bem maior, que é Jesus Cristo, é a presença de Deus. Além de todas essas coisas que a palavra de Deus nos diz, falando sobre Deus ser a nossa segurança, Deus ser o nosso refúgio, Deus ser a nossa fortaleza, nós percebemos que a palavra de Deus nos ensina que, além de tudo isso, Deus ele também é apresentado como um rio que nos sustenta. Então a gente vai perceber um pouco como que é essa história de um rio que nos sustenta, Deus ser um rio que nos sustenta. Antigamente, quando as cidades inimigas, elas entravam em guerras, o que acontecia? Uma cidade, ela saía ali do seu local e ia guerrear com outra cidade. Esta outra cidade, muitas vezes, ela era murada. Então, como ela fazia para se proteger? Ela entrava dentro da sua cidade, fechava todas as portas e ali ela estava segura. Ela encontrava um refúgio ali dentro, porque os seus muros eram altos, toda a cidade murada, toda a cidade fechada. E o exército inimigo estava do lado de fora, não poderia fazer nenhum tipo de mal para aqueles que estavam ali dentro. Mas qual que era então a estratégia para que o inimigo que estava do lado de fora ele pudesse ganhar aquela guerra? Então o que eles faziam? Então eles montavam acampamento em volta daquela cidade murada. Então eles montavam trincheiras ali dentro, ali do lado de fora. E o que eles faziam? Procuravam as fontes das águas e ali acabavam com essas fontes das águas, jogavam terra, enterravam, impedindo para que as águas entrassem dentro da cidade. E aquela cidade, as pessoas que estavam ali em segurança, agora elas se viam sem a água, que é essencial para a vida, e elas não passavam muito tempo ali. Elas teriam que abrir as portas e se render para os seus inimigos. Mas caso a cidade tivesse dentro dela uma nascente de água, um rio correndo por ela, nascendo dentro dela, o exército inimigo que estava do lado de fora não tinha o que fazer. E aquela cidade estava protegida porque existia um rio ali que traria ali supriria as suas necessidades de água. E assim, meus irmãos, que a Bíblia apresenta a Deus. Apesar dos terremotos estarem acontecendo lá de fora, dos nossos inimigos naturais, como angústia,
como fome, nudez, perigo, espada, tribulações estarem nos cercando do lado de fora, nós estamos protegidos dentro da cidade e existe um rio dentro dessa cidade suprindo as nossas necessidades e esse rio é representado pela presença de Deus. Em Deus nós encontramos aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Então, meus irmãos, descanse em Deus e saiba que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza. Para a gente terminar, mais uma vez, Salmo 46, versículos 1 a 5, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegam na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ao romper da manhã. Ainda que, meus irmãos, você passe por tribulações, ainda que você passe por doença, ainda que você passe por um momento de desemprego, ainda que você passe por um momento de depressão, ou ainda que você passe por medos diversos, como medo da morte, medo do Covid, medo da pandemia, medo de doenças, medo de bandidos, qualquer tipo de medo, ainda que você passe por isso, em Deus você encontra refúgio e fortaleza. Ele é o seu bem presente. É o rio que está dentro da cidade sustentando a sua vida. Então, Deus é o nosso refúgio e nós podemos descansar em Deus, porque a sua graça é muito melhor do que a vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos do Senhor e obrigado por mais essa rica promessa que nós temos em Ti, de uma promessa de refúgio e fortaleza que nós encontramos no Senhor. E obrigado porque ainda que coisas ruins aconteçam em nossa vida, nós podemos ter o refúgio e a fortaleza em Ti. Nos ajude a descansar no Senhor quando passamos por momentos difíceis. Que não venhamos a fixar nossos olhares para essas situações difíceis, mas que possamos fixar o nosso olhar para o Senhor, que é muito maior do que os problemas que nós possamos estar passando aqui na terra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, irmãos. Que Deus então continue abençoando a vida de cada um, que você possa encontrar em Deus esse refúgio e essa fortaleza que é uma promessa que Ele concedeu a nós. E que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.